Vamos dar uma olhada no artigo 151 da Constituição? Olha lá. É vedado, pessoal, atenção aqui. É vedado a união. É uma vedação, são vedações, 151, ele traz vedações expressas para a união. É vedado a união. Ora, né, primeira vedação que tem aqui é justamente a uniformidade geográfica. A União, ela não pode estabelecer tributo que não seja Espera aí, galera. 151 da CF. É vedado a União estabelecer, né? É vedado a União estabelecer tributo que não seja uniforme em todo o território nacional. Beleza? Para que isso? A União não pode fazer privilégio entre uma região e outra, né? Então ele coloca aqui o seguinte: é vedado a União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, Distrito Federal ou município em detrimento de outro. Vamos parar nessa vírgula. Regra, então, o tributo deve ser igual. A gente está falando de tributação federal. Então, por exemplo, eu não posso ter uma alíquota de IR para uma região diferente da alíquota de outra região. Em regra, a tributação federal ela vai ser igual. Em regra, ela vai ser... gente... Beleza? Em detrimento de outro. Em regra, ela vai ser igual. Tudo bem? Agora, o que acontece aqui? É admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio e o desenvolvimento socioeconômico de regiões diferentes. Então, ele pode fazer, vamos pegar os estados do norte, ele pode fazer uma alíquota mais baixa para um estado pobre? Pode. Para um estado pobre? Pode. Então, ele pode ter uma alíquota diferenciada, vamos pensar aqui, criou uma contribuição, é da União. Em Roraima, a contribuição tem alíquota de 5%, e no resto do Brasil tem alíquota de 10%. Ele pode? Pode. O que ele não pode, como uma vez caiu na segunda fase, ele contou uma historinha dizendo que em São Paulo, a alíquota era de 5% e no resto do Brasil era de 10%. Não, ele pode fazer o inverso. Para promover a igualdade, ele pode, nos estados mais pobres, diminuir a alíquota, mas no resto do Brasil ela tem que ser isonômica. Outro detalhe também, né? Inciso 2º, é vedado à União, tributar a renda das obrigações da dívida pública dos estados, Distrito Federal e dos municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos em níveis superiores ao que fixar para suas obrigações e seus agentes. Por exemplo, eu não posso ter que o servidor do Estado pague mais, né, imposto de renda do que o servidor da União. Então, se o servidor da União paga 27,5%, o servidor do Estado pode pagar até o mesmo patamar do da União. Ele não pode dar um benefício para o dele e aplicar, né, nos dos outros. Vocês estão entendendo, doutores? E outro, para fechar esse 151, instituir isenções de tributos de competência dos estados, Distrito Federal ou municípios. A gente vai voltar nisso aqui. São as chamadas proibições de isenções heterônomas. O que é isenção? Isenção é exclusão do crédito tributário. Ora, a União não pode isentar tributos dos estados nem dos municípios. Porque, senão, a gente ia ter o quê? Uma quebra do pacto federativo. Por exemplo, hoje, pegar a notícia do dia, eu estava ali embaixo lendo, né? O capitão está se desentendendo com Rui Correria.
né, por causa da inauguração do aeroporto, não sei o que, não sei onde. Beleza? Vamos imaginar que o capitão resolve, não, vou dar isenção do ICMS do estado da Bahia. Meu irmão, ele cortou as pernas do estado. O estado fica sem dinheiro. Então, para não haver quebra do pacto federativo, a União não pode conceder isenção de impostos ou de tributos, nem dos estados, nem do Distrito Federal, nem dos municípios. E isso para quê? Para não haver quebra do pacto federativo. Beleza? A gente vai voltar melhor nisso quando falar de isenção lá na quinta ou na sexta-feira. Certo? Ainda aqui, é importante a gente ver essa vedação aos estados. É uma vedação que, na prática, é complicado de observar. Os estados, o Distrito Federal e o município, eles não podem fazer diferença tributária em relação à origem ou destino, né, de bens e serviços. Meu irmão, isso acontece o tempo todo, né? Você não pode fazer distinção tributária em relação à origem de bens, né, origem ou destino de bens e serviços. Então, por exemplo, eu não posso tributar um produto que vem de Goiás com alíquotas menores do que um produto que vem de Sergipe. Eu não posso fazer isso, mas a guerra fiscal está justamente em questões como essa, né? Então, eu não posso tributar em alíquotas maiores um produto que vai para Alagoas do que um produto que vai para Pernambuco. Em regra, não. Pelo menos na Constituição, não. Pelo menos na Constituição, não. Beleza, doutores, é outra vedação. É vedado aos estados, agora aqui é estados, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza, em razão da sua procedência ou destino. Eu peguei um caso uma vez, a gente atuou numa licitação, no qual o meu cliente tem uma distribuidora de medicamento aqui, em Salvador, né? Ele perdeu a licitação no preço para uma empresa de Goiás, porque a empresa de Goiás tinha isenção de ICMS no medicamento. E ele aqui dentro da Bahia não tinha isenção. O preço dele ficava maior. Entretanto, o Estado não arrecadava comprando de Goiás. A gente colocou isso no recurso. Não adiantou de porra nenhuma, né? Então, mas foi um pensamento, verdade. A diferença de preço estava exatamente na isenção. O Estado da Bahia preferiu comprar de alguém que não pagava a ele pela Cefaz, do que comprar de alguém que pagava a ele, né, a tributação. Então, assim, se a gente pensar de forma lata, de forma, né, é maluquice. É maluquice. Mas o problema daquela comissão de licitação foi resolvido. Entenderam? Então, o cara não quis judicializar, deixou para lá. Pessoal, bota aí no caderno, imunidade. Olha lá, rapaz, pense numa bobagem que cai em prova. Imunidade, beleza? Galerinha, se fala muito de imunidade, mas se faz muita confusão com imunidade. A imunidade, dentro da Constituição, ela é conhecida como limitação ao poder de tributar. Que poder é esse? Instituir tributo. A imunidade é, naqueles fatos, naquelas ações, naqueles atos previstos na Constituição, quando previsto na Constituição, né, não se pode instituir tributo. E aí você vai sempre analisar o que é que a Constituição diz. Primeiro passo, a imunidade, ela é sempre constitucional. A imunidade, ela vai estar sempre na Constituição. Beleza? Então, eu tenho a imunidade e ela vai estar dentro da Constituição. Certo? É comum você ler nos livros o seguinte: a imunidade é uma política de Estado. É comum ler nos livros também que a imunidade não é uma limitação ao poder de tributar, mas é uma incompetência tributária. Beleza? Eu vou ficar com o conceito da Constituição.
depois, se vocês forem estudando, né, encontrarem em Hugo de Brito, em Paulo de Barros, vocês vão encontrar outros conceitos. Mas aqui para a gente, para esse curso, para essa matéria, essa disciplina aqui dentro, é limitação ao poder de tributar. Beleza? Ela vai ser sempre constitucional. Chame de que nome for. Veja bem, a Constituição, se tiver na Constituição dizendo, não incide, é gratuito, é vedado, tudo isso é imunidade. Se a Constituição disser é isento, é imunidade. Está dentro da Constituição, é uma imunidade. É uma incompetência, é uma limitação ao poder de tributar. É mais ou menos o quê? Sobre aquele fato que a Constituição previu, há um campo de força. O tributo, circula, não atinge aquele fato. A ideia da imunidade é essa. A imunidade vai ser sempre prevista na Constituição. Não é legal, a imunidade é constitucional. Por que eu estou falando isso? Porque imunidade é diferente de isenção. Isenção é legal. A isenção ela vai estar prevista em lei. A isenção é uma exclusão do crédito tributário. Ou seja, aquela hipótese é tributada, mas aquele governo, agora não é Estado, aquele governo decidiu, por questões dele, não tributar. Então, por exemplo, a renda é tributada, mas por uma política de mínimos existencial, foi publicada uma lei dizendo que quem ganha até R$ 1.903,98 está isento. Entenderam? É uma decisão de governo. Por exemplo, Salvador tributa-se a propriedade do imóvel urbano. Entretanto, prefeito Netinho publicou uma lei dizendo que quem tiver um imóvel só, até R$80 mil, é isento. Difícil é achar um imóvel que tenha R$80 mil nessa capital, porque todos são avaliados superiores a 80 mil. Eu acho engraçadíssimo. Eu ouço muito rádio, né? Eu acho engraçadíssimo porque o cara liga e faz o seguinte: eu moro não sei onde, aqui é favela, está dizendo que aqui é zona nobre. Salvador, eles colocam tudo como zona nobre. E é engraçado, porque se você falar para o cara, rapaz, isso aqui é meio mal, o cara briga com você. Mas para não pagar tributo, o cara faz qualquer negócio, ele assume, não, merda, tal. Aqui é zona nobre? Não, aqui não é zona nobre, para pagar tributo. Então, toda cidade é zona nobre. É engraçado, porque vários bairros ligam, e o cara, não, mas aqui é zona nobre, aqui não é zona nobre, aqui falta isso, falta isso, falta isso. Eles botam tudo como zona nobre. O cara mora num barraco, R$100 mil. Aí teve um outro dia que ligou e falou assim: rapaz, avaliaram minha casa em 100 mil. Se ele quiser comprar, ele vem a comprar. O cara fica indignado. Né? Eu não acho 100 mil, por que é 100 mil? Entenda por que é 100 mil. Porque abaixo de 80 é isento. Então eles botam tudo acima de 80. É na manha, pai. É na manha. Não acho que o cara não está sendo. Ali é malícia pura. É malícia pura. Ninguém é menino. Mas isenção e imunidade são coisas diferentes. Isenção, ela é legal. Ela é exclusão do crédito tributário. Outro detalhe também, que imunidade, nem isenção, não tem nada a ver com a chamada alíquota zero. Aqueles tributos que nós vimos, que são por decreto, II, IE, IPI, IOF, ao invés do Poder Executivo mandar uma lei para isentar, o que é que ele faz? Desce a alíquota até zero. E aí que todo número multiplicado por zero é igual a zero. Antes que alguém responda, né? Porque o cara outro dia respondeu 1. Eu falei, porra, desgraça. Todo número multiplicado por zero é igual a zero. Então, o lançamento acontece. O carnê chega. Mas chega com valor zero. Não tem o que ser recolhido. Por quê? Porque nesses tributos que são extrafiscais, se eu mandasse uma lei, imagine aí, a situação atual do Brasil, Congresso e Executivo não se entendem. Daqui que eu mande uma lei para subir ou para descer, meu irmão, vai levar um ano todo sem ser
aprovado, o que é que o cara faz? Abaixa para zero. Outro dia o cara falou comigo, não, doutor, eu estou fazendo uma operação de mútuo, né, vindo do Chile, certo? Entretanto, eu estou aí querendo ver a questão da imunidade para esse mútuo. Rapaz, eu não lembro de imunidade para esse mútuo, porque imunidade está na Constituição. Às vezes é falta do senso. Eu falei, rapaz, isso aqui tem uma alíquota zero. Quando eu fui pegar a lei, é o IOF. O IOF, ele não queria a incidência do IOF. Se você fizer um mútuo internacional e a devolução ultrapassar de 180 dias, quer dizer, o dinheiro fica no Brasil por mais de 180 dias, quando na devolução você não paga IOF. Não tem isenção, não tem imunidade. Tem, na realidade, quando você pega lá dentro, que a alíquota vai ser zero. A alíquota é zero. Entenderam? E é diferente do chamado NT. NT é não tributado. O que é NT não tributado? Tem alguns tributos que se assemelham àquela chamada norma penal em branco. Lembra desse diabo? Ave Maria. Né? Lembra que é isso, né? O lança-perfume. Como é que as drogas? Sempre é o negócio das drogas, né? Caio Rangel conhece muito esse negócio de lança-perfume. Né? Ali foi, né? Bicho solto. Né? Vamos dizer, eu lembro de Caio Rangel, em Morro de São Paulo, uma feliz da vida, liberaram o lança-perfume. O que é que aconteceu? Né? Existe a lei que fala das substâncias entorpecentes e que remete para a portaria do Ministério, né, da Saúde, da Anvisa, né, da Anvisa. E aí Caio Rangel viu o quê? Não tinha lá lança-perfume. Tome lança-perfume para dentro. Né? O que aconteceu então? Não está liberado. Por quê? Porque não é entorpecente. Porque não estava na lista. Depois veio para a lista de novo. A polícia saiu dando tapa na cara de todo mundo. Toma essa porra, toma essa porra. Né? Eu estava em Morro de São Paulo nesse ano. Né? Mas não estava usando lança-perfume, não. Estava lá tomando suco de laranja, olhando, né, o movimento de quem passava. Beleza? Veja bem, tributo tem a mesma coisa. Por exemplo, o IPI. Imposto sobre produto industrializado. Para eu saber qual é o produto industrializado, eu vou na tabela do IPI. Existe uma tabela anexa. Se o produto estiver na tabela, ele é tributado. Mas se o produto não estiver na tabela, ele é chamado NT, não tributado. Porque ele não está na tabela por algum motivo. Ou foi por querer, ou foi por esquecimento. Alguma coisa aconteceu. O ISS tem uma lista anexa. Para eu tributar um serviço, o serviço tem que estar na tabela. Se o serviço não estiver na tabela, ele é serviço NT. Não, tabela o quê? Na lista. Ele é não tributado. Tudo isso aqui gera o não pagamento do tributo, mas tudo isso aqui é diferente. Tudo isso aqui é diferente. Gente, né, a gente vai ficar nas imunidades. Beleza? Agora, eu não vou ver todas as imunidades da Constituição. São várias. Outro dia eu estava no shopping em Salvador, veio 2 meninas falando comigo. Nunca vi na vida, passando, indo para o escritório, vem as 2. Professor, tudo bom? Beleza, tudo bem. Aí elas vieram, professor, tire uma dúvida. A gratuidade da certidão de nascimento é uma isenção ou imunidade? Tem lá na Constituição, no artigo 5º, que a certidão de nascimento vai ser gratuita, a primeira. A primeira certidão de nascimento, quando a criança nasce, ela é gratuita. Né? O que se paga para tirar uma certidão de nascimento? Uma certidão? Custas. Custas são taxas. Né? Ou seja, aquilo na realidade, aquela gratuidade, é uma imunidade. Está lá o nome gratuito, mas aquilo é imune. Beleza? Eu vou ficar com as imunidades que mais caem. A gente não está numa extensão, num curso de graduação. A gente vai ficar então aqui com as imunidades que estão lá no artigo 150, inciso 6º da Constituição. Quais são elas? Ele me traz lá, no inciso 6º, 5 alíneas. E ele coloca a chamada imunidade recíproca, imunidade de templos, imunidade dos partidos políticos, sindicato dos trabalhadores e as entidades de educação e de assistência social, a imunidade
literária e a imunidade musical. Então eu tenho 5. Se vocês forem fazendo a prova, vocês vão ver que essas questões se repetem muito. Não é pouco, não. Se repetem muito no momento da prova. Beleza? Vamos jogar, então, na própria Constituição, para a gente ver alguns detalhes aqui dela. Primeiro detalhe. Vamos lá. Qual o caput? É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir, vamos para o primeiro detalhe que a gente já conversou aqui no curso, impostos. É vedado instituir imposto. Não é taxa, não é contribuição de melhoria, não é nada disso, é imposto. Então, por exemplo, se eu tenho uma entidade que não paga imposto, tá? IPTU, ele paga a taxa de lixo? Paga. O fato de não pagar IPTU vem tudo junto lá, mas ele tem que pagar a taxa de lixo. Porque a imunidade aqui do inciso 6º é uma imunidade de imposto. Beleza? A gente já tinha fixado isso em outro exemplo, em outro assunto. Aí começa. Sobre o patrimônio, renda ou serviço uns dos outros. É a chamada imunidade recíproca. União não pode cobrar imposto do Estado, nem do município. Estado, nem da União, nem do município, município, nem da União e do Estado. Beleza? Por quê? Imposto é tributo não vinculado. Né? Não é uma prestação de serviço. Por que a taxa cobra? Porque a taxa é uma contraprestação. Então ele teve um gasto, o imposto não. Então na hora que eu penso no imposto, se eu estiver fazendo uma tributação, é o Estado tributando o próprio Estado. Tem essa divisão de União, Estado, Federal e Município, mas o Estado tributando o próprio Estado. Agora veja, o que é que tem aqui? É só a administração central? Não. Ela é extensível às autarquias e fundações públicas, que são pessoas jurídicas de direito público. Mestre Aras, já falou isso com vocês? Não sei se ainda não falou, mas vocês já sabem disso. Autarquias e fundações públicas, pessoas jurídicas de direito público. E mais, é extensível também às empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviço público. Eu tenho 2 tipos de empresa pública, de forma lato sensu, né? Eu tenho as que desenvolvem atividade econômica, Petrobras, Banco do Brasil, Eletrobras, e tenho as que prestam serviço público, Correios, Embasa, né? E por aí vai. Pessoal, as empresas públicas prestadoras de serviço público gozam de imunidade recíproca. Correios tem imunidade de IPVA? Tem. Correios tem imunidade de IPVA. Inclusive, já caindo na prova da ordem, o cara colocou lá, você é advogado dos Correios. Né? O Correio tem imunidade recíproca. O Estado da Bahia cobrou IPVA, entre com a ação. Tudo fácil. O único detalhe da questão é que, como você é advogado dos Correios, empresa pública federal, o foro competente é a Justiça Federal. Foi a dificuldade. O cara nervoso fica nervoso mesmo. Né? O cara, porra, é contra o Estado da Bahia, é na vara da Fazenda Pública. Não, é na Justiça Federal. Foi a única coisa que pegou, né? A competência, tirou lá quase um ponto do cara, mas tudo bem, né? Foi, tudo bem uma porra, né? Foi tudo bem uma banana. Galerinha, coloca aí no caderno assim, observação, STF 583. Olha para cá, o que é que diz a STF 583. Olha lá, Legju aqui. Promitente comprador de imóvel residencial transcrito em nome de autarquia é contribuinte do imposto predial territorial urbano. Vamos entender isso aqui. Se eu sou promitente comprador de um imóvel escrito, né, que está no nome do INSS, eu tenho que pagar IPTU. Cara, não entendi. Vejam bem. Se o imóvel é do INSS, que é uma autarquia, ele é
imune ao IPTU. Mas a partir do momento que eu firmei uma promessa de compra e venda, e que eu averbei a promessa de compra e venda, supõe-se que eu sou o detentor do domínio do imóvel. Então, ainda que não tenha sido transcrito para mim, eu já tenho que pagar o IPTU, porque o IPTU, lembra que a gente falou aqui, ele não é só a propriedade, ele é a propriedade, a posse e o domínio útil. Então, promitente comprador de imóvel residencial transcrito em nome de autarquia, apesar de ainda estar na propriedade da autarquia, mas eu já dei ciência que eu sou o promitente comprador, eu sou contribuinte do IPTU. Segura, meu doutor. Olha para cá, eu acho que foi o 19º exame. Deixa eu ver aqui. Não, 20º exame. 20º a gente abriu hoje? 21º. 20º a gente não abriu hoje ainda. Olha aqui, olha essa questão. Rapaz, eu tô mal. Aqui. Ó. Pronto, questão 26 do 20º exame. Olha lá para ela. Fulano de tal prometeu adquirir de uma autarquia federal um imóvel residencial urbano. O sinal e parte substancial do preço são pagos no momento da lavratura da escritura de promessa de compra e venda, que é prontamente registrada no Registro Geral de Imóveis, que eles chamam aqui de RGI, competente. O saldo será pago em várias parcelas. Quer dizer, ele deu a entrada, ele já averbou a promessa de compra e venda, mas ele ainda não é o proprietário, mas já é possuidor do imóvel. Entendam. Após o registro da promessa de compra e venda, doutores, quem não conhece o teor da súmula não respondia essa questão nunca. Não responderia essa questão nunca. Essa questão é o teor da súmula. Vamos lá. Após o registro da promessa de compra e venda, passa a incidir o IPTU. Perfeito. Vírgula. A ser pago pela autarquia. Verdadeiro ou falso? Falso. A ser pago pela autarquia nunca, pai. Esqueça essa bobagem. B. Continua a não incidir o IPTU, por força da imunidade da autarquia, cujo nome continuava vinculado ao imóvel no RGI, ainda que agora a autarquia figure como promitente vendedora. É falso, mas é o que parece mais óbvio. É o que parece mais óbvio. Porra, não transferiu a propriedade, então continua com a imunidade. Aí, meu irmão, se eu sou promitente comprador, sabe quando é que ia transferir essa propriedade? Nunca. Nunca. Motivo econômico, eu não ia pegar ela nunca. C. Passa a incidir o IPTU a ser pago solidariamente. Sai dessa, pai. D. Passa a incidir o IPTU a ser pago por fulano de tal, uma vez que registrada no RGI a promessa de compra e venda do imóvel. Galera, não é fácil. Essa daqui não foi fácil. Não foi fácil, vírgula. Eu precisava conhecer a própria súmula. Eu precisava conhecer o teor da súmula. Agora, conhecendo a súmula, ela é literalidade da súmula. Ela é a súmula. Beleza? Fácil ou difícil, ela é a súmula. Pessoal, volta para cá. Constituição. Deixa eu pegar aqui mesmo para não ficar.